Olá, hoje a gente vai mergulhar em Deuteronômio capítulo 21. Olá. Sim, um capítulo com umas leis bem particulares, né? Começa já com uma situação assim dramática. Um corpo achado no campo, assassinado. Ninguém sabe quem foi. E agora? A lei traz um ritual bem específico para isso. Exato, é uma resposta da comunidade, né? Quando não se acha o culpado individual. Os líderes da cidade mais próximas é que entram em cena. Medem a distância, Certo. para ver qual cidade fica mais perto. Isso mesmo. E aí os anciãos dessa cidade pegam uma novilha que, olha só, nunca trabalhou, nunca puxou um jugo. E levam para um lugar específico também, né? Um vale. Um vale com água corrente, um lugar que também nunca foi arado, nunca foi cultivado. E o ponto central ali é quebrar o pescoço da novilha. Nossa, qual o sentido disso tudo? Parece muito simbólico. Totalmente, a novilha, assim, intocada, é como se representasse uma vida pura, né? Ela é sacrificada no lugar do assassino, que ninguém sabe quem é. E o vale não cultivado com água talvez sugiram um local mais natural para que a própria natureza testemunhasse ou ajudasse na purificação. Entendi. Daí os sacerdotes e os anciãos lavam as mãos sobre a novilha morta e declaram em voz alta: olha, não fomos nós que derramamos esse sangue. A gente não viu nada. Pedido perdão, então, pela comunidade toda. Exatamente. Pedem perdão a Deus pela culpa de sangue que recai sobre todos ali. A ideia é essa. Um assassinato sem solução contamina a comunidade inteira, a terra. Faz sentido essa ideia de responsabilidade coletiva. Bom, aí o texto muda de cenário, né? Sai desse crime e vai para a guerra. Fala de um guerreiro que se atrai por uma prisioneira. Sim, e estabelece regras para isso. Não é simplesmente tomar a mulher. Tem um processo. Que processo é esse? Ela tinha que raspar a cabeça, cortar as unhas, trocar a roupa de cativa e passar um mês na casa dele, de luto pelos pais dela. Um mês de luto. É um tempo de transição, então. Meio que para ela deixar a identidade antiga para trás. É, uma transição forçada, claro, mas reconhece, ainda que minimamente, a perda dela, a situação dela. Tá. Mas e se depois disso tudo ele, sei lá, enjoasse dela? Não quisesse mais ficar com ela? A situação dela parece ficar ainda pior. Então, aqui tem um detalhe interessante. A lei manda ele deixar ela ir, livre. Ah, não podia vender, por exemplo? Não podia. Nem vender, nem continuar tratando como escrava. E o texto explica o porquê. Porque ele já a humilhou ou desonrou ao tomá-la para si. Nossa, que coisa! O ato que aprendeu é o que garante a liberdade depois. Pois é. É uma proteção, assim, pequena, mas está lá, né? Considerando a brutalidade da guerra naquela época. Saindo da guerra e entrando em casa. O capítulo fala de herança. Um homem com duas esposas. Uma que ele ama, outra não. Aí o filho mais velho nasce justo da esposa que ele não ama. Como fica? Situação delicada, né? Mas a lei é bem clara para proteger o direito do primogênito. Ah, é? Como? Não importa o sentimento do pai pela mãe, o primeiro filho, o homem, tem o direito à porção dobrada da herança. O texto até diz que ele é as primícias da sua força. Entendi. O direito é por ser o primeiro, não por ser filho da esposa favorita. Isso. Garante uma ordem, né? Para não ter injustiça baseada em favoritismo. Aí o capítulo vai para um lado bem pesado. Descreve um filho obstinado e rebelde. Um filho que não obedece, que é chamado de devasso e beberrão. Um caso extremo, né? Se o filho chegasse a esse ponto, ignorando os pais mesmo depois de disciplina, a lei previa um caminho bem duro. Que caminho? Os pais levavam ele até os anciãos, lá no portão da cidade, que era tipo o tribunal da época. E se os líderes confirmassem que o caso era esse mesmo, incorrigível. Qual era a sentença? Pena de morte, apedrejamento, por todos os homens da cidade. Nossa, levar o próprio filho para ser apedrejado. Qual é a justificativa para algo tão extremo assim, além de servir de exemplo, claro? O texto diz que é para que todo Israel ou se tema e para eliminar o mal do meio de vós. A ideia era que esse tipo de rebeldia total ameaçava a ordem da comunidade, a própria estrutura social e religiosa. Era um mal que precisava ser cortado pela raiz. Chocante para nós hoje, mas mostra o peso que davam para a autoridade dos pais e para a coesão do grupo. Entendi. Para fechar o capítulo, tem uma regra sobre o corpo de alguém que foi executado e pendurado. Provavelmente pendurado depois de morto, né?
para exibição. Isso, a regra é: o corpo não pode passar a noite ali, exposto. Tem que ser enterrado no mesmo dia. E por quê? A razão é teológica, porquanto o que é pendurado é maldito de Deus. Deixar aquele corpo exposto amaldiçoaria, profanaria a terra que Deus deu a eles. Tinham essa preocupação muito forte com a santidade ritual da terra prometida. Então, resumindo aqui, Deuteronômio 21 passa por rituais para limpar a culpa coletiva, regras para lidar com cativas de guerra de um jeito específico, protege direito de herança, trata de disciplina familiar num nível extremo e até como lidar com o corpo de um executado. É muita coisa diferente junta. Pois é. O fio que conecta tudo isso talvez seja essa busca por ordem, né? Ordem social, ordem religiosa, ordem perante Deus. Mesmo que os métodos pareçam estranhos hoje. A gente vê a responsabilidade da comunidade, uma tentativa de proteger alguns direitos individuais em situações bem difíceis, tipo o primogênito ou a cativa dispensada, e, acima de tudo, manter a pureza, a santidade da terra. Fica para a gente pensar, né? Como é que as sociedades, a nossa inclusive, lidam com essa ideia de culpa coletiva. Ou quando não se sabe quem é o culpado individual, como a gente integra pessoas que vêm de fora em situações complicadas. E até onde vai a autoridade da família e da comunidade quando alguém transgride de forma grave. São perguntas antigas, mas que continuam aí, né,